Nessa história, veremos um grupo de extremistas internacionais que sequestraram um especialista em energia nuclear e planejaram um plano devastador, que consiste em encontrar uma arma da Guerra Fria perdida no fundo do oceano e detoná-la no Círculo de Fogo do Pacífico. Caso consigam, cidades inteiras serão engolidas ao redor do mundo pela água e milhões de pessoas perderão as suas vidas. O filme inicia com uma reportagem que aborda o assunto sobre os grupos extremistas que se espalharam pelo mundo. A situação está cada vez mais grave, sendo assim, o governo chinês precisa entrar em ação com a marinha e seus melhores agentes para combater o quanto antes essa ameaça. Ainda mais que agora, depois de se preparar para seu discurso e acabar perdendo a vida, a maleta do especialista em armas nucleares chamado Mike foi roubada pelo grupo. Dito isso, Zen, atual vice-capitão, foi designado para a missão investigativa sobre alguns navios cargueiros suspeitos que a marinha detectou. Quando o protagonista chega na ilha, ele se depara com uma figura familiar que será a sua parceira nesse caso. Se trata de sua ex-esposa Su, a qual havia lhe deixado aguardando no altar no dia de seu casamento e nunca apareceu. Claro que Zen, depois de todo esse tempo sem a ver e com muitas perguntas, foi atrás da mulher e quando bate na porta do quarto dela, repara que agora Su está com uma outra aliança em sua mão. Em seguida, a agente dá as costas para seu ex-marido sem lhe dar respostas pelo que fez e enquanto caminha pelo hotel percebe que os inimigos já chegaram no local. Então, nesse momento, os dois precisam deixar de lado seus passados e trabalharem para enfrentar algo maior. A dupla é realmente muito boa em seu trabalho, mas infelizmente uma peça muito importante do grupo dos extremistas acaba escapando. E seu nome é Sina. Depois que o trabalho do dia já está feito, o protagonista volta a questionar a mulher a razão dela ter o deixado sozinho no altar. E a desculpa de Su é que ela tem gamofobia. Mas, obviamente que Zen sabe que há algo mais por trás disso e deixa claro que não irá deixá-la em paz até descobrir a verdade. Gamofobia, para quem não sabe, no caso eu tive que pesquisar, é praticamente o medo de casamentos. Apesar de trabalharem juntos, cada um terá sua dupla e na próxima cena conhecemos a que será de Su, e o nome dela é Keanu. Em seguida, vemos que Su pede para seu diretor para ele trocar Zen de missão, pois por causa do passado deles, ela não se sente muito à vontade. No entanto, como é um caso bem importante, eles precisam dos melhores agentes envolvidos nisso. Agora passamos para quando os quatro recebem as próximas ordens da missão. Eles deverão fingir que são dois casais curtindo enquanto procuram por informações do navio cargueiro suspeito. Então Zen, Su, Keanu e Raikwan pegam o iate e se aproximam da embarcação com a desculpa que ficaram sem gasolina para voltar. Contudo, o líder do navio cargueiro não permite que eles cheguem tão perto, então manda um bote para os encontrar e ajudá-los. Tudo ocorre bem, em seguida o nosso quarteto volta para o iate, mas sem informações que poderiam ser úteis. Assim que estão se afastando do bote, Su comenta com o protagonista que acredita que algo está errado, pois sentiu o tempo todo que estavam sendo vigiados e também aquele suposto pescador não lhe passou confiança. Quando passamos para o dito pescador, vemos que o líder da embarcação já sabe que o nosso quarteto trabalha para o governo, dessa forma ele passa a informação para que seus homens acabem com a vida dos agentes. E dessa vez eles não se deram muito bem, pois o iate acabou explodindo no meio da perseguição, o que fez com que o protagonista e Su fossem parar em uma ilha depois que pularam da embarcação, já que Keanu e Raikwan foram resgatados pela equipe após pararem no mar. Apesar de permanecerem vivos, o tal do pescador achou que tinha acabado com as vidas do quarteto, mas quando levou a notícia ao seu chefe, que é experiente, o homem alertou que só poderiam relaxar quando vissem os corpos deles. Sendo assim, o pescador procurou pela ilha mais próxima e foi até lá com uma equipe para ver se os encontrava. Em desvantagem, o ex-casal foi achado em um penhasco após ficarem pendurados, quase que os dois perdem as suas vidas. Entretanto, por sorte que a equipe de segurança chegou a tempo para ajudá-los, após Raikwan passar as possíveis coordenadas para o chefe. Apesar do grande alívio dos quatro estarem vivos, a operação foi considerada um fracasso. Na próxima cena, vemos que Keanu e Raikwan estão cada vez mais próximos, agora me arrisco em dizer que a mulher parece estar começando a gostar dele. Em relação ao nosso ex-casal, Su manda mensagem à noite para o protagonista pedindo para que eles se encontrem no dia seguinte para conversar. Então, passando para o relacionamento deles, Su confessa que seu coração quase parou enquanto eles estavam no penhasco, mas naquele momento a única coisa que passava em sua cabeça era que com Zen, ela poderia enfrentar a vida ou a morte tranquilamente. E no fim, o clima entre os ex-noivos parece ter melhorado.
Na próxima cena, vemos uma explicação do chefe de gabinete da Marinha sobre o que o grupo de extremistas parecem estar atrás. Há alguns anos, um submarino que carregava uma ogiva nuclear afundou e teria se perdido no oceano. Há apenas algumas pessoas que sabiam disso e uma delas era Mike, aquele que perdeu a sua vida e teve a maleta roubada. O mais interessante é que o discurso que ele estava prestes a fazer antes de perder a sua vida era sobre esse submarino. O homem iria expor ao mundo o perigo que todos correm caso essa arma nuclear caia em mãos erradas e, como já sabemos, seu fim foi trágico. Os dois líderes estão preocupados com o futuro, pois caso caia nas mãos dos extremistas, será uma catástrofe enorme. Dessa forma, sozinho com o Sul, o diretor comenta que eles precisam de provas concretas sobre o que os extremistas estão realmente planejando e a única forma de obtê-las seria a mulher entrando no navio cargueiro. Dito isso, Su resolveu fazer essa operação sozinha e na moita então ela some no meio da noite e quando o protagonista descobre no dia seguinte não pensa duas vezes, ele pega um jet ski e vai em direção da embarcação para de alguma forma ajudar a sua amada. Enquanto isso, Su dentro do navio é levado até quem está liderando o grupo de extremistas e para sua surpresa é seu antigo colega de treinamento. Após se apresentar, ele a notifica que passou seu nome para James e mesmo sabendo dos perigos de manter uma agente na embarcação, o homem diz que não é para tirarem a vida dela. Depois, James a leva para o andar mais baixo no navio e lá comenta que tudo que ela precisa saber está dentro da maleta que ele carrega e em seguida o homem a aguarda dentro de um cofre. Apesar de parecer que o líder extremista está no controle, ele não esperava que no anel de Su tivesse uma câmera escondida e é assim que a mulher tira fotos que são enviadas diretamente para seu chefe, entregando para a equipe quem é a cabeça responsável por tudo isso que está acontecendo. Mais tarde, Su consegue fugir da onde ela foi colocada. Logo depois, a mulher foi até o cofre e tirou fotos das informações que ali continham. Em seguida, Su seguiu James e o seu engenheiro. Nessa hora, a mulher reparou que a maleta com as informações foi jogada ao mar. E quando ia avançar, Sina apareceu disposta a passar por cima das ordens de James e acabar com o perigo que eles corriam. Dessa forma, ela amarrou Su e a jogou ao mar. Sem chances para sua sobrevivência, Su começou a afundar até que um anjo apareceu e se trata do protagonista que a salvou. De volta ao navio, enquanto vasculhava o lugar cuidando para que não fossem pegos, os dois encontraram um homem que já havia sido visto como um refém antes por Su e é assim que o pressionam para falar o que sabe. Este homem confessa ser um engenheiro contratado por James para construir um propulsor. No entanto, o engenheiro está supostamente confinado há 2 anos na embarcação e a sua família é mantida pelo pessoal de James, que usa eles para chantagear o homem para trabalhar para si. Agora, com uma arma apontada pelo protagonista, o engenheiro conta tudo o que sabe sobre o plano de James e em seguida Su usa o seu anel para tirar fotos dos documentos para o seu superior. Depois de mandar tudo o que achava necessário, eles sobem até o comando do navio, contudo lá a dupla é surpreendida com a chegada de James e seus homens. O líder dos extremistas de alguma forma soube que havia uma câmera na aliança de Su, sendo assim o homem tirou a pedra do anel para que mais nada fosse passado adiante. E descobrimos qual foi o motivo de James ter mudado de lado. Acontece que em seu antigo vilarejo, que havia pessoas simples morando, teve mais de 8 famílias inteiras destruídas por causa da industrialização. Então, sabendo que os empresários pouco se importam com aqueles que eles tiram as vidas, James decidiu ensiná-los de outra maneira. Após isso, o casal é preso no último andar da embarcação. Assim que ficam sozinhos, Su entra em ação. Perto de onde eles foram amarrados havia uma mesa com alguns objetos em cima. Então, se esticando muito e depois trabalhando em duplo, os dois conseguem se soltar usando um isqueiro. Entretanto, como escutaram barulhos de pessoas descendo, o casal fingiu que ainda estavam presos e esperaram para atacar na hora certa, que foi quando James ordenou que seus seguidores tirassem a vida dos agentes. Enquanto isso, Raikkonen se despediu de Keanu na base, pois com as coordenadas que Su havia passado mais cedo, alguns soldados da marinha se prepararam para resgatá-los. Voltando ao casal, por causa dos tiros que pegaram em alguns cantos, esse andar começou a inundar e James se apressou em subir na frente para trancar Su e o protagonista lá embaixo, quando percebeu que a sua amada Sina havia falecido pelas mãos de sua ex-colega. Em seguida,
seguida, a água começou a subir rapidamente e pensando que era o fim deles, os dois se beijaram. Com sorte que os soldados da marinha logo apareceram e com um drone capaz de cortar a parede da onde o protagonista se encontrava com a mulher, logo a água começou a baixar. Os agentes avançaram rapidamente e em poucos minutos o navio estava quase todo tomado. Apesar disso, James ainda estava escondido em algum canto e vendo que o lançamento de um explosivo foi programado, Sue e Zen sabiam que ele ainda estava embarcado. De qualquer forma, eles não tinham mais como impedir o lançamento e ficou para a marinha a responsabilidade de abatê-lo no ar. Depois disso, James aparece com um discurso de que não será pego e que irá levar todos a bordo com ele, já que está com uma bomba amarrada em seu corpo. Contudo, antes de chegar ao solo, Raikkoa se joga embaixo de James para que o explosivo não fosse acionado e logo após, com um ato de coragem, o líder dos extremistas em seus ombros, o soldado se joga no mar e as suas vidas chegam ao fim. Nos próximos dias foram difíceis para os companheiros de Raikkoa, principalmente o protagonista Sue e Keanu. Mesmo com o luto, os trabalhos precisaram continuar, pois o engenheiro fugiu do hospital e as suspeitas dizendo de que ele estaria envolvido sobre a ogiva nuclear se concretizaram. O nome do tal engenheiro é Connor e aquele míssil que a marinha havia destruído no ar não continha a ogiva. Na verdade, ela ainda está no fundo do mar e em qualquer momento os extremistas devem procurá-la. Todo aquele plano que Connor havia contado para Zen e Sue era apenas para despistá-los. Em um certo momento, antes de continuarem com as missões, o diretor de Sue chamou o protagonista para conversar e achou que essa era a hora certa para lhe entregar uma coisa. Acontece que já fazia algum tempo que o homem carregava uma carta que Sue havia escrito no dia que deixou o protagonista no altar e ali havia a razão dela ter tomado essa decisão. Que resumidamente, depois de ver um colega próximo falecer em uma operação e deixar a sua família em luto, Sue temia fazer o mesmo com Zen. Então ela entregou para o seu diretor e pediu para o homem dar para Zen caso acontecesse algo consigo. Mais tarde, depois de entender as razões de sua amada ter tomado aquela decisão, o protagonista pede para a encontrar e lhe entrega a aliança que ela ganharia no casamento. O que conforta Sue em saber que eles estão bem e significa que o amor do nosso casal continua vivo. Na próxima cena, vemos que a marinha localizou um navio suspeito, então a zona de combate está formada. O protagonista irá com o submarino recuperar a ogiva, enquanto terá agentes em navios e outros sobrevoando o local. Devido aos ataques que se iniciou em volta de Zen, o chefe do gabinete da marinha ordenou que seus soldados afundassem todos os navios inimigos. Assim, o protagonista teve um pouco mais de paz para poder procurar pela ogiva nuclear, no entanto, Zen não esperava que ela estivesse tão no fundo do oceano. Dessa forma, o protagonista continuou com seu dever de cumprir a operação, mesmo que isso significasse perder a sua vida. E com os vidros do submersível quase estourando devido à pressão, Zen conseguiu alcançar a ogiva nuclear. Para subir foi ainda mais complicado, pois dentro da cabine deu falha no processo de descompressão e o corpo do protagonista acabou desmaiando, mas a sua equipe estava pronta para lhe resgatar e Zen demonstrou mais uma vez ser um agente ímpar. Sobre Connor, o homem estava dentro de um helicóptero tentando ativar manualmente a bomba, no entanto, antes que conseguisse qualquer coisa, os soldados derrubaram a aeronave. O que vocês acharam desse filme? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curta e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!